Eu queria até te pedir algum exemplo de alguns casos específicos, porque é fascinante ver, falar assim, olha, essa mancha estava daquele jeito, então por isso eu deduzi que aconteceu isso, isso, isso. Aí quando cai essa ficha, eu acho que o pessoal começa a olhar e falar, não, realmente é uma coisa muito maior do nosso entendimento para a gente ficar criticando, sabe? Não, tem números. Até pega o caso bem emblemático aqui, o caso Nardoni, por exemplo, né? O apartamento tinha sido limpo. E aí a gente vai lá com nossa tecnologia, usa um luminol, o luminol ele vai mostrar onde tem aquelas manchas que foram limpas, porque assim, o sangue ele tem propriedades que fazem, assim, para falar uma linguagem menos técnica, né? Que faz ele impregnar nas superfícies, né? Porque ele escorre, por exemplo, isso aqui é poroso. Se escorre uma gota, se cai uma gota de sangue aqui, ele vai entrar aqui na estrutura desse material, porque ele é poroso. Então, eu vou limpar, eu estou limpando aqui por cima. Mas, na verdade, ele está nas entranhas disso aqui, que o meu paninho de limpeza não vai chegar. Então, não adianta você tentar limpar. Aquilo vai aparecer. Então, o caso Nardoni, por exemplo, foi desse tipo, né? Quando se passou o luminol e você via... As manchas de sangue, elas tinham um trajeto que a gente chama gotejamento em trilha, que mostrava que a fonte de sangue, a gente sempre fala assim, fonte de sangue, né? Que a fonte de sangue, que no caso era a menina, que a fonte de sangue estava a uma baixa velocidade, por isso as gotas eram, as manchas eram gotejadas, e aí para cada velocidade vai ter um aspecto específico daquela forma, se ela tem o que a gente chama de mais espinhos, menos espinhos, né? E aí bem técnico você vai entender... de um jeito, de uma abordagem mais técnica, mas fato é, você consegue saber a velocidade com que aquela mancha caiu. Então, ali se via que era uma mancha produzida a uma baixa velocidade e que, pelo tamanho delas, pela morfologia nesse sentido, mostrava que caiu a uma altura tal. E essa altura não era a altura máxima da menina. Então, essa menina deveria estar sendo transportada. Aí começa-se a montar as coisas, veja, por uma mancha de sangue. Né? Então, se começa a montar, depois aquele acúmulo que a gente chama manchas de sangue empossadas, um acúmulo do lado lá do sofá. Então, peraí, essa fonte de sangue permaneceu parada aqui, para que esse sangue empossasse. Então, entra a ferida, e aí a informação importantíssima, já entrou ferida, por quê? Porque saindo do elevador, as manchas de sangue já começavam. Então, olha quantas informações a gente teve com a análise de uma mancha de sangue. A fonte de sangue já entrou sangrando, entrou a baixa velocidade e entrou sendo transportada por alguém numa altura de tanto. Depois, essa fonte de sangue permaneceu ao lado do sofá. Olha quantas informações. Isso aí já é a dinâmica do fato. Aí a gente chama fonte de sangue. Aí depois, a gente vai pegar aquele sangue lá, vai fazer um DNA, vai comparar, por exemplo, com o da vítima, porque eu posso comparar com vários outros, posso comparar com dos possíveis autores do fato, e se chegou que era da menina. Então, aí eu já mudo, o meu linguajar não é mais minha fonte de sangue, é a minha vítima. E assim a gente vai construindo. Então, vários casos assim vão acontecendo diariamente, mas nem todos são transmitidos, né? E é por isso que eu acho importantíssimo a gente falar sobre perícia. A gente ter esse serviço de YouTube, de Instagram, levando a perícia para a realidade das pessoas, para elas entenderem como esse trabalho é importante e, principalmente, para entenderem a necessidade de você preservar aquele local. Talvez se esse caso da menina Isabela tivesse acontecido no meio da rua, uma via pública, por exemplo, a gente poderia não ter chegado nas mesmas conclusões. Por quê? Porque poderia ter perdido muitos vestígios importantes. Ali era um apartamento. O público não tinha acesso. Né? Então, você ainda conseguia ter vestígios lá intactos. Mas quando você leva para uma via pública, por exemplo, isso já fica muito problemático e você pode perder. Então, existem vários casos que, diariamente, eles vão sendo solucionados dessa forma, com a leitura, por exemplo, de uma simples mancha de sangue.